Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a missão Proba 3, da Agência Espacial Europeia, um marco revolucionário na exploração solar. Pela primeira vez, cientistas podem criar eclipses solares artificiais no espaço, usando 2 satélites voando em formação precisa. O objetivo? Estudar a coroa solar de forma contínua, revelando detalhes impossíveis de observar em eclipses naturais. As primeiras imagens já estão surpreendendo a comunidade científica, mostrando a coroa solar com clareza inédita. Prepare-se para descobrir como a Proba 3 está mudando tudo o que sabemos sobre o Sol. Como a Proba 3 cria um eclipse no espaço? Simples. 2 satélites, o ocultador e o coronógrafo, voam separados por 150 metros. O ocultador bloqueia o disco solar, enquanto o coronógrafo, equipado com instrumentos sensíveis, captura imagens detalhadas da coroa. Essa distância elimina a luz difusa, permitindo observações muito mais nítidas do que qualquer coronógrafo tradicional. A cada órbita, os satélites alinham-se com o Sol por até 6 horas, criando eclipses artificiais quase diariamente. É uma configuração inédita, que transforma a observação solar em algo rotineiro e extremamente detalhado. Manter 2 satélites alinhados a 150 metros de distância, viajando a milhares de quilômetros por hora, exige precisão milimétrica. A Proba 3 usa GPS de alta precisão, rastreadores de estrelas e lasers para medir e ajustar a posição dos satélites em tempo real. Pequenos propulsores fazem microcorreções automáticas, sem intervenção humana. Esse sistema autônomo de voo em formação é um avanço tecnológico que abre portas para futuras missões espaciais complexas. A Proba 3 prova que podemos controlar estruturas distribuídas no espaço com uma precisão nunca antes alcançada. Isso pode revolucionar desde telescópios espaciais até missões de reparo robótico. A Proba 3 supera os eclipses naturais em todos os aspectos. Quando comparamos as capacidades da Proba 3 com os eclipses solares que ocorrem naturalmente, a diferença é notável. A missão Proba 3 foi meticulosamente projetada para oferecer uma visão do Sol que simplesmente não é possível obter através de fenômenos naturais. Eclipses artificiais podem ser criados quase todos os dias, proporcionando uma frequência de observação sem precedentes. Imagine ter a capacidade de estudar a coroa solar sob condições de eclipse quase que diariamente. Essa é a realidade que a Proba 3 oferece, abrindo novas portas para a pesquisa solar. Enquanto eclipses totais na Terra são raros e breves, muitas vezes durando apenas alguns minutos. A raridade desses eventos naturais limita severamente as oportunidades de estudo detalhado. Além disso, a localização geográfica de um eclipse total é imprevisível, tornando o planejamento de observações científicas um desafio logístico considerável. Cada eclipse da Proba 3 dura até 6 horas, um período de tempo significativamente maior do que os eclipses naturais. Essa janela de observação estendida permite que os cientistas coletem dados abrangentes e realizem experimentos detalhados que seriam impossíveis durante um breve eclipse natural, permitindo observações prolongadas e detalhadas da coroa solar, revelando nuances e dinâmicas que antes eram inacessíveis. A capacidade de observar a coroa solar por um período prolongado permite aos cientistas estudar a evolução das estruturas coronais e os processos físicos que ocorrem nessa região crucial do Sol. Isso equivale a milhares de horas de dados, um tesouro de informações que impulsionará a pesquisa solar para novas fronteiras. A quantidade de dados coletados pela Proba 3 é sem precedentes, oferecendo aos cientistas uma oportunidade única de aprofundar nossa compreensão do Sol e sua influência no sistema solar. Algo impossível de obter com eclipses naturais, devido à sua curta duração e raridade. A Proba 3 supera essas limitações, abrindo caminho para descobertas inovadoras na física solar. A qualidade das imagens é superior,
graças à tecnologia de ponta utilizada na Proba 3. Os instrumentos a bordo da Proba 3 foram projetados para capturar imagens de alta resolução da coroa solar, revelando detalhes finos que seriam obscurecidos por observações terrestres, revelando regiões próximas ao disco solar nunca antes estudadas, abrindo novas janelas para a compreensão da atividade solar. A Proba 3 nos permite explorar a região da coroa solar mais próxima do disco solar, uma área crucial para entender a origem das ejeções de massa coronal e outros fenômenos solares. Com centenas de eclipses planejados, a Proba 3 oferece uma oportunidade sem precedentes para estudar a coroa solar em detalhes. Cada eclipse artificial é cuidadosamente planejado para maximizar a coleta de dados e otimizar as observações científicas. A missão promete um salto quântico no entendimento da física solar, transformando nossa compreensão do Sol e sua influência no espaço. Ao fornecer dados sem precedentes sobre a coroa solar, a Proba 3 tem o potencial de revolucionar nossa compreensão dos processos físicos que impulsionam a atividade solar e seu impacto no clima espacial. É como trocar uma foto por um filme completo da coroa do Sol, permitindo-nos testemunhar a dinâmica solar em tempo real e com detalhes sem precedentes. A Proba 3 nos oferece a oportunidade de ver a coroa solar como nunca antes, revelando a complexidade e a beleza desse fenômeno natural. As primeiras imagens da Proba 3 são espetaculares. Pela primeira vez vemos a transição da superfície solar para a coroa com detalhes impressionantes. Estruturas de plasma, como os streamers, aparecem com nitidez inédita, revelando a textura do campo magnético solar. O coronógrafo identifica elementos como ferro e hélio em altíssimas temperaturas, mapeando a temperatura e densidade da coroa. Essas imagens já estão ajudando a desvendar o enigma do aquecimento coronal. E com centenas de eclipses por vir, a quantidade de dados só vai aumentar. As imagens da Proba 3, capturadas com uma precisão sem precedentes, nos oferecem um vislumbre fascinante da nossa estrela mais próxima. Cada pixel revela detalhes intrincados da coroa solar, a atmosfera externa do Sol, que antes permaneciam ocultos aos nossos instrumentos. Elas são peças-chave para entender a física solar, desvendando os mistérios por trás dos fenômenos que impulsionam o clima espacial e afetam diretamente o nosso planeta. Os cientistas agora têm em mãos um tesouro de informações para aprofundar seus estudos e refinar seus modelos. Elas mostram como o plasma se move, serpenteando através de campos magnéticos complexos, criando padrões dinâmicos e imprevisíveis. A visualização do fluxo de plasma nos ajuda a compreender a transferência de energia e o comportamento do material solar, revelando pistas sobre o transporte de energia da superfície solar para a coroa, um processo fundamental para entender o ciclo de atividade solar. Observar as linhas do campo magnético nos dá uma visão da arquitetura invisível que molda o comportamento do plasma. E o aquecimento da coroa, um dos maiores enigmas da física solar. Como a coroa, tão distante da superfície solar, atinge temperaturas milhões de graus mais altas. As imagens da Proba 3 nos ajudam a encontrar as respostas. A missão permite rastrear o vento solar, o fluxo constante de partículas carregadas que emana do Sol e permeia todo o sistema solar. Desde sua origem, nas camadas mais internas da atmosfera solar, até sua jornada através do espaço interplanetário, identificando as fontes do vento solar, as regiões ativas e os buracos coronais que liberam essas partículas no espaço, e mecanismos de aceleração, os processos físicos que impulsionam essas partículas a velocidades supersônicas. Mapas de temperatura mostram uma coroa muito mais complexa do que se imaginava, revelando estruturas finas e dinâmicas que desafiam nossas teorias. Com regiões quentes, onde o plasma atinge milhões de graus, e frias lado a lado, criando um mosaico térmico que intriga os cientistas. A Proba 3
também aumenta as chances de capturar o início de ejeções de massa coronal, as explosões gigantescas de plasma e campo magnético que podem causar tempestades geomagnéticas na Terra. Eventos críticos para a Terra, pois podem danificar satélites, interromper as comunicações e até mesmo afetar as redes de energia. Cada nova imagem é um passo para prever e entender melhor o comportamento do Sol, permitindo-nos proteger melhor a nossa tecnologia e a nossa sociedade dos seus caprichos. O grande mistério que intriga os cientistas solares há décadas. Por que a coroa solar, a atmosfera externa do Sol, atinge temperaturas incrivelmente altas? Estamos falando de milhões de graus Celsius mais quente que a superfície visível do Sol, a fotosfera, que apenas atinge cerca de 5.500 graus Celsius. Essa diferença gritante desafia nossa compreensão básica de como o calor se propaga. Para desvendar esse quebra-cabeça cósmico, duas teorias principais disputam a explicação, cada uma com seus próprios méritos e desafios. A primeira teoria propõe que ondas magnéticas, geradas no interior do Sol, transportam energia para a coroa. Essas ondas seriam como ondas invisíveis de energia, viajando através do plasma solar. A segunda teoria sugere que a coroa é aquecida por nanoflares, pequenas explosões magnéticas constantes, que ocorrem por toda a coroa. Imagine inúmeras microexplosões, liberando energia e aquecendo o plasma coronal. A missão Proba 3, com seus instrumentos de última geração, pode detectar movimentos finos do plasma, revelando detalhes cruciais sobre a dinâmica coronal. Ao observar o Sol de perto, a Proba 3 coleta dados valiosos e sinais dessas ondas ou explosões, fornecendo pistas importantes para entender o aquecimento coronal. Analisando esses dados, os cientistas esperam ajudar a confirmar ou refutar as teorias existentes, refinando nossa compreensão do Sol. Observando a fronteira crucial entre a cromosfera, a camada logo abaixo da coroa, e a própria coroa, a missão coleta dados cruciais sobre as propriedades do plasma nessa região de transição, onde ocorrem processos físicos complexos, incluindo medições precisas de temperatura, densidade do plasma e a velocidade com que o plasma se move, revelando a dinâmica do fluxo de energia. Esses dados detalhados vão permitir a criação de modelos físicos muito mais precisos e sofisticados do aquecimento coronal. Com cada nova observação e análise, estamos mais perto do que nunca de finalmente resolver esse enigma solar e entender os segredos da coroa do Sol. As descobertas da Proba 3 têm impacto direto na nossa vida. Ejeções de massa coronal podem causar tempestades geomagnéticas, ameaçando redes elétricas, satélites e comunicações. Prever esses eventos é essencial para proteger nossa infraestrutura tecnológica. A Proba 3 fornece dados inéditos sobre o nascimento dessas erupções, melhorando os modelos de previsão. Cada imagem e medição contribui para tornar a meteorologia espacial mais precisa. Estudar a coroa solar é vital para garantir a resiliência da sociedade moderna. A Proba 3 é um divisor de águas na heliociência. Ela inaugura uma nova era de observação solar, com eclipses sob demanda e imagens de altíssima qualidade. Os dados já estão forçando cientistas a reverem modelos sobre a coroa e o vento solar. O legado tecnológico da missão abre caminho para observatórios espaciais ainda mais ambiciosos. A Proba 3 prova que missões com múltiplos satélites em formação são possíveis e revolucionárias. Estamos apenas começando a explorar o potencial dessa tecnologia. Fiquem ligados. A era de ouro da física solar está só começando.